A gratidão de Paulo pela Igreja de Corintos. Estaremos falando sobre a Igreja de Corintos nesta oportunidade. Hoje estou no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4. A gravação, a última que antecedeu, foi até o versículo de número 3. Nós fizemos a introdução, agora seguiremos dentro do capítulo 4 ao capítulo de número 9. Deixa eu te falar, eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, trazendo a Bíblia explicativa. E você é bem-vindo aqui comigo. Se você ainda não é inscrito neste canal, você tem toda a liberdade de se inscrever. É o canal da bênção, é o canal da Bíblia. O nosso objetivo aqui só é um único. Ele é um objetivo singular: evangelizar, levar a palavra de Deus para o mundo todo. Já estamos aqui há aproximadamente 5 anos falando do amor de Deus. Começamos em Gênesis e hoje estou aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Então, se você concordou com alguma coisa, você comenta e você pode deixar o seu like aí e vamos junto. Me segue também pelas outras redes sociais. Eu sou João Guimarães, pastor João Guimarães, pastor-presidente do Ministério AD Plena Paz, cidade de Americana, São Paulo. Se você é da região, visite a nossa igreja, pois é uma igreja respeitada, uma igreja abençoada, uma igreja que tem uma liturgia maravilhosa e uma igreja que preza pela palavra de Deus. Vem que você vai gostar, depois você me fala. Vamos ao texto. A gratidão de Paulo pelos irmãos de Corinto. Coisa linda. Estamos falando de uma igreja que era cheia de problemas. Uma igreja que dentro dela existia pessoas imorais. Dentro dela existia pessoas que era divisor, formador de contenda, discussão. Dentro desta igreja tinha pessoas que haviam cometido adultério. Porque a cidade é uma cidade depravada. E Paulo trata esta igreja não pelo que ela está passando ou pelo que os irmãos, os membros ali dentro fazem de errado. Ele entra no assunto, no capítulo, no verso 4, porque do verso 1 ao verso de número 3, ele se apresentou, trouxe a saudação de graças. Agora ele vem falar sobre gratidão. Então ele vem louvar, sabe quem? A Deus. Ele agradece a igreja, ele elogia a igreja. Mas primeiro ele leva o dom da igreja. Isso é de grande importância, essa observação. Às vezes, nas entrelinhas, tem algo que nós não podemos passar despercebido. Temos que estar ligado para entender essas coisas. Vem comigo o verso 4, de 1 Coríntios, capítulo de número 1, na versão NVI. Observa o que está escrito. Sempre dou graças. Olha aí. Ele está falando, eu dou graça de forma contínua ao meu Deus por vocês. Não é lindo isso? Ele dá graças a Deus pela igreja, pelo povo. E como que um pastor pode dar graças a Deus pelo um povo rebelde? A gente tem que aprender, a gente que é pastor, que ali tem que aprender um negócio desse. Ele não está dizendo, vocês são rebeldes, seus maldiçoados. Não.
ele chega dando graças a Deus por aquele povo atrapalhado naquela igreja. Isso aqui é um amor. Só pronuncia, verbaliza, escreve versos como este quem tem também a graça. Senão não faria. Só fala desta forma, só usa umas expressões desta forma quem de fato está em Deus. E ele diz, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Então, eu dou graças sempre a Deus por causa de vocês. Eu dou graças sempre ao meu Deus por ter vocês, por vocês. E é por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. É por isso que eu louvo a Deus, porque vocês receberam graça. Receberam graça. Então, esta graça que vocês receberam é que faz a diferença na minha vida, esta graça que vocês receberam. Isso me faz feliz e eu louvo a Deus por isso. E ele segue o texto dizendo, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Verso 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Nele quem? Em Cristo Jesus. Mas a razão de eu continuamente dar graça a ele. Esta é a razão. Isto é, em toda palavra, em que todo conhecimento. Então, vocês foram reconhecidos em dois termos, ele deixa aqui claro. Enriquecido em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Isso, o que Paulo está tentando explicar, isso não é para qualquer um. Vocês foram privilegiados. Vocês foram alcançados. Aleluia. Pela graça de Deus. Isso é privilégio. E eu estou feliz por isso. E eu dou graças a Deus por esse privilégio que vocês tiveram. E aí ele coloca uma vírgula, quando ele diz em todo conhecimento, e ainda segue. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Terceira razão pelo que vocês foram enriquecidos. Terceira razão. Primeira razão foi pela palavra. Segunda, pelo conhecimento. Terceira, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E ainda segue mais. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Oh, meu Deus! Palavra, conhecimento, testemunho confirmado e dons espirituais. Vocês são ricos. É disso que Paulo está falando. A igreja rica. Ele dá graças. Ele apresenta a sua gratidão. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então vocês receberam a palavra, o conhecimento, o testemunho de Cristo, os dons espirituais. E isto, existe uma razão. Vocês receberam isto para guardar, esperar, até que Cristo seja revelado. E ele segue no verso de número 8. Ele os manterá firmes
até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque vocês são os bons, não. Paulo começou dizendo, pela graça, é pela graça, é pela graça. Vocês se manterão firmes, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não cometeram erros, não falharam, não tiveram pecado, não é isso. Mas o Espírito Santo que está em vocês, ele desperta vocês a cada momento para dizer, se conserta, se conserta, se conserta. O dom espiritual que você recebeu de Deus, que é o Evangelho, fala na sua mente, se conserta, se conserta. Então, com isso, vocês mantêm, no dia da revelação de Jesus, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês se manterá irrepreensível. Deus vai pegar os seus fiéis, os que têm os dons, os que foram testemunhos, os que têm a palavra, os que têm o conhecimento. Deus vai purificar de novo. É meio assim, para você entender. Antes do dia do Senhor Jesus Cristo, Deus fará em você uma outra lavagem, para você entender isso. Você pode discordar de mim, eu não estou falando que Jesus vai morrer por você, não. Jesus vai te perdoar, porque o Espírito Santo vai fazer você pedir perdão, se humilhar, se arrepender. E Jesus vai te perdoar de novo e você vai estar pronto. Por quê? Porque você recebeu a palavra, você recebeu o conhecimento, você foi testemunho de Cristo e você foi enriquecido com os dons espirituais e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Verso de número 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem fará tudo isso é o próprio Deus. Ele é fiel, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta comunhão que foi adquirida pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, através da fé, esta comunhão ninguém quebra, esta comunhão ninguém rasga. E Paulo agora traz o verso 4 ao verso 9 para elevar a igreja. A sua gratidão e o seu elogio para a igreja vai tocar na consciência da igreja. Então os desmantelados vão abrir os olhos e dizer, olha, de fato somos errados. E Paulo ainda está agradecendo a Deus pela nossa existência, por ter sido salvos. Isso é um apóstolo psicólogo, um apóstolo que trabalha na alma, um apóstolo que trabalha lá no íntimo, do psique dos crentes. E assim Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, demonstrando gratidão pelos irmãos de Coríntios. Obrigado por ter estado comigo até aqui. Se você concorda, discorda, escreve aí embaixo, faz comentário, deixa o seu like. Eu vou orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Seu teu nome louvado por tudo, Senhor. Pai bendito santo, alcança cada um com esta palavra e que ela possa fluir nos corações dos teus filhos, no nome de Jesus.